Olá, sou Chris Burns. Sejam bem-vindos ao Network, onde, com os nossos convidados, aprofundamos uma questão. Convidados que têm 25 segundos para responder. A raiva chegou aos corredores do poder. Depois da crise financeira, muitos apontaram o dedo aos traders pagos a peso de ouro. Finalmente, os políticos estão a atacar os bónus milionários pagos aos campeões da especulação. Muitos acreditam que está na hora de os bancos, que foram considerados grandes demais para falir e resgatados pelos contribuintes, darem rédea curta aos traders. Pedem limites aos bónus que alimentaram o frenesim do mercado financeiro até perto do colapso. Até os acionistas dos bancos estão a começar a pedir esses limites. Os eleitores suíços aprovaram recentemente em referendo uma limitação aos bónus. A votação foi vista como uma reação aos excessos que provocaram a crise e custaram vários postos de trabalho. Na Europa, pede-se também uma taxa sobre as transações financeiras para ajudar a pagar futuros resgates. Mas pode a Europa impor essas medidas sem ficar em desvantagem em relação aos concorrentes que não aderirem a essas ideias? Quantos desses talentosos banqueiros podem fazer as malas e mudar-se para Singapura? Nesta edição de Network, aqui no Parlamento Europeu, temos Karel Lanu, diretor executivo do Centro de Estudos de Políticas Europeias. Otmar Karas, vice-presidente do Parlamento Europeu e relator da legislação que inclui limites aos bónus dos banqueiros. Ele é também membro do PPE. E na delegação da Euronews, em Bruxelas, Guido Ravoué, presidente executivo da Federação Bancária Europeia. Por agora, o plano passa por limitar os bónus dos banqueiros a um ano de salário, o que significa o salário mais outro salário. O limite vai suficientemente longe ou demasiado longe? E qual seria o impacto? Este limite para mim não é tão importante. Os bancos podem ajustar os salários rapidamente, aumentá-los apenas para garantir que podem ficar dentro do limite. Para mim, o mais importante é que isto não está a atacar a causa da crise, mas um sintoma. E como os bancos são demasiado grandes para falir, vão continuar a pagar bónus elevados. Otmar, qual é a sua opinião? É preciso que fique claro que não tiramos dinheiro a ninguém. Não dizemos a ninguém quanto é que podem ganhar. Somos totalmente claros. Esse não é o ponto-chave da regulação para os executivos bancários. Guido, acha que se está a sobrevalorizar os bónus dos banqueiros? Penso que a remuneração é, antes de mais, o papel dos acionistas de um banco. Concordamos que a legislação coloque princípios como o desempenho a longo prazo estar alinhado com o perfil de risco do banco, mas não que entre em detalhes acerca dos bónus. Mas será que isto vai quebrar a mentalidade de jogar, tal como é referido por Sven Giegold, que faz parte do Comitê de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu? Otmar, concorda com Giegold quando diz que isto vai quebrar a mentalidade de jogar? É a primeira vez que se regula o equilíbrio entre o salário fixo e a remuneração variável. Mas eu penso que é necessário ter mais justiça entre os bancos, e é importante para os cidadãos. Não há maneira de explicar às pessoas na Europa porque é que estes grandes bónus são pagos na indústria bancária, enquanto, ao mesmo tempo, o dinheiro dos contribuintes é usado para salvar os bancos. Karel, acha que isto vai acabar com a mentalidade de jogar? Haverá maneiras suficientes de dar a volta e, se não se é um banco, tenta-se apenas ser um fundo de retorno absoluto e faz-se basicamente as mesmas coisas que se fez no banco, mas como não se é, não se segue a regulação. Mas alguns argumentam que se não houver um acordo a nível global sobre os bónus dos banqueiros, não vai resultar. O que pensa, Guido? Bem, essa é uma das nossas principais preocupações, o impacto territorial desta legislação, especialmente no que concerne as subsidiárias dos bancos europeus fora da União Europeia. Haverá condições desiguais comparadas com os bancos locais para a atração de talento. Mas pensa que todos vão mudar para Singapura, Otmar?
Para mim é totalmente claro. Esta regulação europeia para todos os bancos na União Europeia e da União Europeia deve ser uma das próximas iniciativas da Comissão Europeia. Carol, o que lhe parece? Acha que deve ser um acordo global? Se eles pudessem fazê-lo, mas não me parece que haja algum propósito de fazê-lo ao nível global. É até uma questão de poder ou não impor algo como isto fora da União Europeia. Se um banco estiver a operar através de uma subsidiária noutro país, não há maneira de a União Europeia impor qual deve ser o nível de salário aí. Está fora de questão. Isso é um erro. Não é o nível de salário. O salário está nas mãos dos proprietários. O salário é uma questão de competência e personalidade e depende da função. É apenas um equilíbrio entre o salário e a remuneração, a variável. Guido, pensa que haverá muitos banqueiros que se vão mudar para Singapura por causa disto? Vai haver algumas atividades deslocadas para alguns, mas o problema é a competição injusta dentro dos outros centros financeiros, entre as subsidiárias dos bancos europeus e os outros bancos, tal como eu disse, a guerra do talento. Esta é uma questão-chave. Agora falemos da taxa sobre as transações financeiras, ou o que algumas pessoas designam como a taxa Robin Hood. 11 países da União Europeia assinaram para introduzir esta taxa. Isso pode gerar mais de 50 mil milhões de euros por ano. Acha que podem mesmo arrecadar isso e apoia isso, Otmar? Sim, sou um dos apoiantes da taxa, mas primeiro para uma regulação global, segundo para uma regulação europeia, terceiro para uma regulação na zona euro. Os 11 Estados-membros que a aceitam neste momento não são suficientes, portanto temos de ir mais longe. Carol, o que é que pensa? Sou contra, não faz sentido. Certamente não para o fazer com 11, mas até ao nível dos 27 seria muito difícil impô-la. E se tivermos um acordo global? Podíamos fazê-lo, mas teríamos de estudar as consequências muito cuidadosamente e eu gostaria de lembrar que quando a Comissão fez a sua própria avaliação de impacto em 2010, o resultado foi desfavorável e agora está a tentar ser a favor. Portanto, eu suspeito que haja outras razões, como o facto de a Comissão querer ter a sua percentagem, o seu próprio recurso através desta taxa. A European Fund Association diz que essa taxa poderia reduzir a atratividade das poupanças e do financiamento de longo prazo na Europa. O que pensa, Guido? Faz certamente parte da imagem de que a Europa tem um centro financeiro. Tem um problema de imagem? Sim, eu concordo totalmente com o Karel. É irrealista pensar que os Estados Unidos vão aceitar esta taxa. Pensa que é a letra morta se os americanos e os britânicos não a apoiarem? Temos de discutir isto, mas para nós é muito importante ter mais justiça. As pessoas idosas que têm contas bancárias têm de pagar taxas. Portanto, é uma questão de justiça ter também uma taxa sobre as transações. Uma última questão, muito rapidamente. Pensa que se a União Europeia pressionasse com uma taxa sobre as transações financeiras e os limites aos bónus dos banqueiros, poderia ser uma razão para os britânicos votarem num referendo para saírem da União Europeia? O que lhe parece, Carol? Não me parece, porque o centro financeiro na City é apenas uma pequena parte da Grã-Bretanha, onde também há um forte ressentimento contra os banqueiros. Não me parece que seja uma razão para agir contra isso, embora algumas pessoas possam pensar que a introdução da taxa é algo inteiramente ilógico. Guido, o que é que pensa? Os britânicos estão muito mais interessados em ter a economia novamente no caminho certo. Essa será a questão. Otmar, acha que isto é perigoso? Pode irritar ainda mais os eleitores britânicos? Não me parece que seja o ponto-chave. O ponto-chave é estabilizar o setor bancário europeu. A questão é a competitividade do setor bancário europeu e foi isso que fizemos na regulação bancária europeia. Não vejo que estes aspectos individuais possam ser uma saída da UE. O Reino Unido tem algumas taxas, diferentes tipos, mas com um nome diferente. Obrigada, Otmar. Obrigado aos nossos convidados, Karel Lanoux, Otmar Karas e Guido Ravoué. Sou Chris Burns. Até ao próximo Network.